Estamos entre a Sexta-feira Santa e o Domingo da Ressurreição, Sábado de Aleluia. E eu confesso que em datas como essas que se repetem a cada ano, o desafio de um pregador ele aumenta. Eu fiquei pensando o que dizer que seja relevante e que seja interessante para o povo de Deus. O que dizer diante de tudo que já foi dito, de tudo que vocês já ouviram. Porque muitos de vocês, eu sei, já tiveram em várias Páscoas dentro da igreja, ouvindo a mensagem a respeito da Páscoa. Talvez quem está mais acostumado com o ir à igreja até tenha estranhado o tema do culto de hoje. O tema do culto, Barrabás. Em toda a história da Páscoa, que envolve o sacrifício de Cristo, a sua ressurreição, a gente sabe que o personagem central é Jesus. A gente sabe que tudo na Páscoa, no fim das contas, é sobre Jesus. Mas nesse ano, nós pensamos em focar nossa atenção em algumas pessoas que estiveram ao redor da cruz, dentro dessa nossa série. E o Barrabás tem alguns pontos de contato com a nossa vida que são muito interessantes. Essa imagem aqui é daquele filme conhecido, do A Paixão de Cristo, né? Um dos melhores filmes a respeito do assunto que eu já vi. A gente se pergunta quem é que foi o Barrabás. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam desse homem quando relatam o julgamento de Jesus diante de Pilatos. É curioso porque Barrabás não aparece antes na Bíblia e nem depois. É só aqui, só nessa cena. Apenas naqueles eventos ao redor da cruz. E os poucos detalhes conhecidos a respeito do Barrabás dizem que ele estava preso, sentenciado à morte, por ter causado tumulto e por assassinato. Muito provavelmente, Barrabás fazia parte de um grupo político e ao mesmo tempo religioso. Naquela época eles misturavam isso de maneira muito perigosa. Esse grupo político e religioso era chamado de zelotes. Os zelotes. Zelotes é uma palavra grega que significa zeloso. Aquele que tem zelo, que cuida, que demonstra cuidado, que é diligente. Os zelotes, eles eram muito cuidadosos, muito zelosos com as coisas do reino de Deus. Eram tão zelosos que eles chegavam a extrapolar no esmero, no cuidado com o reino. E muitas vezes eles lideravam revoltas, até mesmo armadas, contra o Império Romano. Às vezes acontece, né? Quando a gente gosta muito de algo e a gente vê que algo está fazendo ruim, está fazendo mal para aquilo, a gente quer se revoltar contra. Muitas vezes esses zelotes recorreram a uma subversão violenta. Era uma espécie de resistência contra a dominação de Roma na região da Judéia. O lema dos zelotes era: nenhum rei, somente Deus. Não queremos rei nenhum, imperador, fora daqui. E a Bíblia nos conta que até mesmo um dos discípulos de Jesus era chamado de Simão o Zelote. Algumas traduções trazem isso como Simão o Nacionalista, aqueles que trabalhavam ou brigavam pelo seu cantinho, né? Nacionalista, aquele que estava querendo que a Judéia fosse libertada. Não é o mesmo Simão Pedro, né? É um outro Simão que também acompanhava Jesus no grupo dos 12, que provavelmente tinha pertencido a esse partido patriota que se envolvia até mesmo em luta armada contra o Império Romano que dominava eles naquele momento. O Barrabás, a gente sabe que ele liderou uma dessas revoltas. E ele foi capturado. Era acusado e culpado de roubo, de rebelião e até mesmo de ter matado uma pessoa, assassinato. O Evangelho de Mateus acrescenta uma informação bem importante. Diz lá que o preso, ele era muito conhecido das pessoas. Barrabás não era um desconhecido. Ele era muito conhecido das pessoas daquela época, porque ele lutava para libertar o seu povo do domínio romano. E
E a gente sabe, o motivo podia até ser nobre, mas os meios que ele usava e que o seu grupo usava, com certeza não se justificavam. Os evangelhos contam que era costume entre os judeus da época de Jesus que um preso ganhasse liberdade na festa da Páscoa. Afinal, a Páscoa que os judeus celebravam era a liberdade do povo que tinha sido escravo no Egito. Então, no dia de comemorar a libertação da escravidão, eles tinham o hábito de libertar também um preso, uma indulgência. Pilatos não conseguia ver culpa em Jesus, mas ele também não tinha fé. Ele não é culpado, mas eu também não creio nele, ao menos não naquele momento. E os líderes religiosos incitaram o povo a pedir que Pilatos soltasse um preso, mas eles não quiseram que fosse Jesus. Eles escolheram Barrabás. Sabendo de tudo isso, desse pano de fundo, eu queria fazer 2 destaques para a nossa reflexão de hoje, nesse meio de feriadão de Páscoa. O primeiro destaque é que Barrabás é a opção por um outro Salvador, um outro Messias. Considerando que Barrabás fosse um zelote, muito provavelmente ele era, pela descrição. Considerando que ele era conhecido do povo, a voz do povo gritando, solta Barrabás, solta-nos Barrabás. Na verdade, foi a opção por um Salvador que Jesus não se propôs a ser. Jesus não era esse tipo de Salvador. As pessoas, como hoje ainda também, esperavam um líder populista, que desembainhasse a espada e liderasse, quem sabe, um exército de resistência contra a dominação de Roma. Ninguém queria aquela dominação. As pessoas queriam um rei que fosse bom no que a gente hoje chama de lacração, que viesse com a força e fizesse com que todo mundo se desse bem, afastando aquilo que eles consideravam como mal. A gente sabe que Jesus tinha até sido aclamado como rei naquela entrada em Jerusalém, mas esse não era o tipo de rei que a maioria daquele povo estava esperando. Quando a multidão pede por Barrabás, ela está pedindo por um tipo de Salvador que pega em armas. Um Salvador que lidera revoltas, rebeliões, que mande Roma para bem longe. Talvez eles até imaginassem que esse era o único caminho. Eles queriam um Salvador que restaurasse a liberdade política, a liberdade econômica do seu povo. Só que tem um problema. Os valores do reino de Jesus não são os mesmos que os reinos deste mundo valorizam. E tem uma questão muito pertinente com a nossa vida aqui. Porque vez ou outra, e eu falo de experiência própria, vez ou outra a gente se pega pedindo a Deus por um outro Salvador. Você vai dizer, não, pastor, mas eu nunca fiz isso. De vez em quando a gente se pega fazendo isso, talvez não dizendo com essas palavras. Mas quando a situação aperta para o nosso lado, ou quando uma doença se abate, a gente procura pelo Salvador que me tira as dores rapidamente. A gente procura pelo Salvador que me cura do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Quando a situação financeira não é favorável, a gente primeiro chama pelo Salvador que me dá prosperidade nessa vida e que é capaz de encher meus bolsos. Todo mundo quer isso. Quando a gente vê notícias ou rumores de guerras, a gente pede por um Salvador que consegue vencer uma disputa pelo poder, às vezes pelo poder militar ou pelo poder econômico, pelo poder da influência, um Salvador que tenha uma bomba nuclear, sei lá, a gente pensa nessas coisas. Assim como a multidão, nós nos permitimos ser influenciados por alguns que usam a gente como massa de manobra para fazer o que eles querem. Não foi isso que aconteceu? Os líderes religiosos começaram a incitar o povo, pede Barrabás. E acabou pedindo. E acabou que deu certo. Foi o Barrabás que foi solto. É curioso porque o nome Barrabás, na língua não grega, na língua aramaica, que era a língua falada no tempo de Jesus, Barrabás quer dizer filho do pai. Interessante, né? Olha a ironia disso aqui. A multidão clama pelo Barrabás, o filho do pai, com letras minúsculas, sem saber
ignorando que Jesus é o verdadeiro e único Filho do Pai, com letras maiúsculas, o principal. Barrabás é a opção por um outro Salvador. E o segundo destaque que eu quero fazer hoje é o seguinte: o que acontece com Barrabás é uma prefiguração da nossa salvação, da salvação que é para todos nós. O que acontece com Barrabás, de certa forma, aponta, prefigura a salvação que é para todos nós. Porque o culpado está sendo liberto e o inocente está sendo condenado. Que injustiça, né? O culpado sendo liberto e o inocente condenado. Jesus troca de lugar com Barrabás. Barrabás é o cara que iria para a cruz e escapou. Deveria ter ido, mas escapou. Deveria ser condenado, mas foi salvo. E tem uma música de um cantor chamado Gerson Rufino, não sei quem de vocês conhece. O estilo musical dele não é daqueles que eu gosto mais, então eu nem vou me arriscar a cantar e nem vou botar o vídeo para vocês. Mas ele canta essa canção, que o nome é Barrabás, ele canta como se fosse o próprio Barrabás, falando, cantando. E a letra ajuda muito a gente a pensar nisso. Não sei se a letra talvez ficou um pouquinho pequena para quem está no fundo, mas se não conseguir enxergar, abre bem os ouvidos para ouvir essa letra. No fundo de uma cela fria, estava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora. Eu esperava a hora da execução. O pranto, o choro molhando o meu rosto e eu revendo os meus pecados. Me vi num beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. Eu sofrendo ali, desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou para mim: você vai se livrar da morte. É seu dia de sorte. Você pode ir. Outra pessoa vai morrer em teu lugar. Outra pessoa vai morrer no teu lugar. A substituição de Barrabás por nós mostra o que acontece em termos espirituais com cada um de nós. Nós é que somos como Barrabás. Nós é que somos dominados pelo pecado que se impõe na nossa vida. Mesmo que a gente nunca tenha pegado em armas. Mesmo que a gente nunca tenha assassinado alguém. Mas provavelmente em algum momento nós já usamos a nossa língua como uma poderosa arma para matar a honra e a dignidade de alguma pessoa. Os pecados, eles nunca são os mesmos de um para o outro. Mas a Bíblia diz que não há uma só pessoa no mundo que não tenha pecado. Todos têm. Só existe uma exceção. O único e verdadeiro Deus e homem. Por isso ele não tem pecado. Porque ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é Deus e homem e é Jesus Cristo. E esse Jesus santo, perfeito, ele escolhe livremente se entregar no meu e no teu lugar, para pagar a culpa do nosso pecado. Como disse a canção, é seu dia de sorte. Outra pessoa vai morrer no teu lugar. Jesus não toma apenas o lugar de Barrabás, ele toma o nosso lugar. É o nosso que ele pega. O inocente é condenado, o culpado é absolvido. Eu sei que nos parece injusto e sob a nossa ótica é muito injusto. Mas quando olhado da perspectiva de Deus, não é injusto porque o inocente não está indo contra a vontade. Ele está conscientemente, voluntariamente, se oferecendo para fazer essa troca. Se oferecendo para ir à cruz, para poder livrar aquele que não merece. Jesus não é forçado a nada. Ele se entrega livremente, abraça a cruz no nosso lugar. Porque esse é o plano de Deus para nos livrar de condenação eterna. Esse é o plano de Deus para nos dar vida eterna.
Você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, outra pessoa vai morrer no teu lugar. A gente já conhece a história. E mesmo sendo a mesma história de todos os anos, ela continua sendo importante. Ela continua sendo necessária para a nossa vida. Essa história da morte de Jesus e a sua ressurreição continua sendo a história mais importante da nossa vida. Porque Jesus morreu carregando a culpa do pecado nosso, de toda a humanidade. E ele sim, de fato, morreu. Ele morreu mesmo. Mas não ficou morto. No domingo bem cedo, que é celebrado amanhã, no domingo de Páscoa, quando aquelas mulheres foram ao túmulo procurando um corpo morto para terminar os trabalhos, elas receberam a notícia mais surpreendente de todas, que mesmo que Jesus tivesse falado várias vezes, elas ainda não tinham entendido nem acreditado. Aquele anjo disse: ele não está aqui. Ele não está aqui. Foi ressuscitado. Jesus está vivo. E porque ele vive, a sepultura também não é o nosso fim. A sepultura não é o nosso fim. Porque Jesus vive, nós também vamos viver. Para nós finalizarmos hoje, eu queria pedir que vocês, assim como vocês estão, fechem os olhos para a gente falar com Deus numa pequena oração. Senhor, nós te damos graças pela troca gloriosa que fizeste com a gente. Eu sou o teu pecado. Tu és a minha justiça. Tu és a minha salvação. Jesus levou sobre si o que é meu e tu deste a mim o que é teu. Ajuda-me a viver com a certeza da ressurreição de Jesus, que venceu a morte no meu lugar. Amém.